Bom, olá pessoal, nós vamos continuar falando sobre a parte de biologia celular mais vinculada a algumas particularidades da patologia. Hoje a gente vai trabalhar como é que a célula, a partir daqueles processos que foram analisados na aula anterior, como alguns conceitos de biologia celular aplicada à genética, né? Como é que ela se mantém. Então, assim, aquelas atividades decorrentes processo de transcrição, tradução, são apenas um dos processos que acontece para manter a integridade celular. Então, quando eu falo sobre manutenção celular, eu estou me referindo principalmente como é que essa célula vai fazer com que permaneça em homeostasia, estando relacionada, estando inserida no contexto de pressão ambiental. O que é que seria pressão ambiental? Seria todos os fatores ambientais que interferem na homeostasia da célula. E a célula sempre vai tender a estar dando uma resposta. Assim como nós vimos em fisiologia, que os sistemas têm uma resposta, essas respostas começam a partir da célula. A primeira função que faz com que possa haver uma integridade celular é como a célula vai se proteger dos efeitos ambientais. Então, a gente sabe, por exemplo, que alguns dos efeitos ambientais, um dos efeitos ambientais mais recorrentes é a exposição a substâncias tóxicas, além de radiação UV, por exemplo. Então, esses fatores externos ambientais, eles geram uma pressão a nível de célula, interferindo na sua estrutura e principalmente no seu mecanismo. Então, para não haver essa interferência direta, a célula tem estratégias para poder se reverter esses efeitos ou sobressair esses efeitos. A outra questão para a integridade celular, que é fundamental, é a nutrição celular. Como é que essas células mantêm os nutrientes, adquirem nutrientes e se distribuem ao longo da célula? Por exemplo, a questão da glicólise é uma das vias metabólicas importantes, porque é uma das vias primárias para a obtenção de energia. Então, sem energia, a gente vai ver que a célula vai acabar sofrendo alguns processos de morte celular. Como também o excesso de energia, no caso, o excesso de glicose, também faz com que as células entrem numa via de suicídio, né? Elas se autodestruam, porque vai ativar vários mecanismos que a gente vai ver posteriormente que vão repercutir nessa morte celular através de suicídio, digamos assim, da própria célula. A partir do momento em que as células interagem e faz com que haja uma movimentação ao longo do tecido, é garantido também a sua funcionabilidade, ou seja, a comunicação e o movimento são os pré-requisitos para poder a célula se manter dentro do seu quadro homeostático. Outra questão importante que a gente vai sempre estar frisando é que as células elas não são eternas, elas têm um tempo de vida que a gente chama de ciclo celular, que é basicamente quando a célula se divide e geram novas células. Essa divisão celular, ela parte a partir daquela maquinaria genética e tem como função reabastecer, renovar esse arsenal celular que existe a nível dos sistemas como um todo, né? E aí essa renovação, ela vai desde a renovação de novas moléculas, que são moléculas que perderam seu tempo útil de vida, são moléculas que não são mais necessárias para o organismo, ou são moléculas que já estão senescentes, eu digo, me referindo à questão da integridade dessas moléculas. As moléculas acabam perdendo o seu papel, a sua função, e precisam ser renovadas. A gente vai ver, por exemplo, existem algumas organelas também que passam por esse processo de renovação, como mitocôndrias, como complexo de Golgi, como retículo endoplasmático, entre outras. É necessário que haja essa renovação. Eu digo renovação não é que a célula vai gerar outro complexo de Golgi, é que esse complexo de Golgi vai passar, por exemplo, para uma atividade celular mais dinâmica para ele ser reconstituído e ser mantido, né? As mitocôndrias é que podem de certa forma, ir perdendo o seu número, a sua quantidade ao longo do tempo de vida da célula,
Mas essas moléculas, essas organelas, como um todo, elas elas já vêm de uma outra célula, né? Elas já são determinadas em termos de quantidade. E a tendência é que sejam renovados a partir do momento em que essas células estão em senescência. Um dos fenômenos que a gente vai ver é que a autofagia faz parte desse processo celular, que é nada mais é do que a renovação de organelas. Então, algumas organelas vão ser sequestradas e vão ser encaminhadas para a destruição, para não interferir na integridade celular, na manutenção da integridade celular. A questão do catabolismo molecular é quando algumas moléculas elas precisam ser degradadas para fornecer energia. Aí a gente já entra na questão do item E estando relacionado com o item B, que há uma degradação dessas moléculas, principalmente fornecimento de energia. Outras moléculas, a partir desse momento em que essas moléculas vão ser degradadas, além do fornecimento de energia, é gerado subprodutos. Por exemplo, o oxigênio é necessário para o processo de respiração celular, mas ele gera vários tipos de subprodutos que são tóxicos para a manutenção da célula. E a célula vai ter que vai desenvolver mecanismos de degradação desses compostos para não tornar o ambiente celular tóxico e não interferir na sua manutenção. E por fim, a gente já tem outra relação aí com a geração de energia, que vem da aquisição de nutrientes, que vem do catabolismo molecular, que é principalmente dado na forma de ATP. Então, a ATP, que é o trifosfato de adenosina, é um dos indicativos para poder acontecer alguns processos a nível de célula. Então, o excesso de ATP vai sinalizar várias vias bioquímicas para manter esse equilíbrio homeostático a nível de célula. E, por outro lado, quando se tem uma depressão de ATP provocada, por exemplo, pela hipóxia, né, que é pela redução no fornecimento de oxigênio, a célula ela vai entrar em várias vias alternativas de correção. Caso não consiga corrigir, aí a gente já entra numa via de morte celular, que pode ser por apoptose, por necrose ou por autofagia também. Então, são mecanismos que vão ser regulados principalmente por essa questão da geração de energia. Prosseguindo, a gente relembrando um pouco da constituição da célula, se a célula se mantém a partir desses pontos, é interessante a gente relembrar quais são as estruturas que compõem essa célula. A gente está analisando aí uma célula eucariótica e a gente está vendo que ela é composta principalmente, o que forma a célula é a membrana celular, né? Internamente a gente vai ter o material intracelular ou líquido intracelular, que nesse líquido intracelular vai estar aí banhando, nutrindo várias organelas diferentes. Em destaque aí as mitocôndrias, que são as organelas responsáveis pela geração de energia na via metabólica de produção de oxigênio, né? A gente vai ter o citoplasma, que é quando está esse líquido que a gente chama de citoplasma. A gente vai ter o núcleo embebido nesse citoplasma. E a gente vai ter outras estruturas aí. Mas eu gostaria que vocês dessem, aliás, observassem com maior detalhes a presença de mitocôndrias e a presença de organelas como o retículo endoplasmático, que a gente viu lá nos processos de contração muscular, que ele é indispensável, principalmente vinculado ao mecanismo de bomba de cálcio, né? E também vocês dessem uma olhada na questão do retículo endoplasmático, não, o agranular, ou liso, como é chamado. Tá? Então, aqui só relembrando a estrutura da célula eucariótica. E aí a gente está vendo que, de outra forma, quando eu faço corte transversal nessa célula animal, a gente percebe que há uma organização estrutural. Essas organelas elas não vão estar aleatoriamente distribuídas, ela tem uma organização. Essa organização, se a gente for analisar de dentro para fora a partir do núcleo, a gente está vendo que o núcleo é bem próximo, está bem próximo ao retículo endoplasmático liso.
Aliás, antes do liso ele está mais próximo ao retículo endoplasmático rugoso. Então vejam que no núcleo existem poros. Esses poros são denominados poros nucleares. E eles são a saída lá daquele material genético. Por exemplo, na síntese de RNA mensageiro, o RNA mensageiro vai passar por esses poros. Da mesma forma que na síntese dos RNA, dos microRNAs. Então, eles passam por esses poros. Eles saem, né, e vão até o citoplasma. E percebam que próximo aos poros do núcleo existe o retículo plasmático rugoso, que é riquíssimo em ribossomos. Qual o papel dos ribossomos? Sintetizar proteína. Então, essa distância ela tem que ser muito próxima para não fazer com que os microRNAs, os RNAs mensageiros, se percam, digamos assim, no seu papel, em termos de distância. Então, eles são mais próximos ao retículo plasmático rugoso, que é onde vai acontecer o processo de síntese proteica. Então, aquela fitinha de RNA mensageiro que sai do núcleo, ela parte em direção, principalmente do retículo endoplasmático rugoso, para poder esses ribossomos que estão lá se conectar a essas fitas de RNA e começar a síntese proteica. E se a gente for analisar o papel dos microRNAs, eles vão interferir na atividade desses ribossomos no retículo endoplasmático rugoso. Mas só existe ribossomos no retículo endoplasmático rugoso? Não. Existem ribossomos também soltos. Ó. Observem que a gente está vendo um solto próximo ao núcleo. Então, eles também estão imersos no citoplasma. Então, se alguma fita de RNA mensageiro for dispersa no citoplasma, a tendência é que esses ribossomos que estão dissolvidos, eles vão a caminho da fita, se encaixem naquela região promotora, né, do RNA mensageiro e começa o processo de síntese proteica. Se assim for o alvo da célula, se for o destino, aliás, se for a necessidade celular. E aí, logo após o retículo plasmático liso, a gente tem o rugoso, que ele vai ter outro papel que é mais de encaminhamento de vesículas, né? Aliás, a gente pode dizer que a função dele é encaminhar as proteínas já prontas através de vesículas. Então vejam que ao lado do retículo plasmático liso temos o complexo de Golgi. Então vai ter um direcionamento através de vesículas, que são essas bolinhas aí. Na verdade, a gente pode dizer que são bolsas, né? Essas bolsas são liberadas de duas direções, tanto do retículo plasmático liso para o complexo de Golgi, como vice-versa, né? E aí, o que é que tem dentro dessas vesículas, dessas bolsas? Que elas são compostas com a mesma constituição da membrana plasmática, lipídios e proteínas. Dentro delas vão ter proteínas sintetizadas, que aí vão ser direcionadas para onde é necessário haver esse encaminhamento de proteínas. E perceba que a gente tem outra estrutura aí, que também é uma bolsa, que a gente chama de lisossomos. Então, nessa bolsa existe várias enzimas que têm o papel de degradar, né? Degradar o quê? Degradar proteínas mal dobradas, proteínas com malformação. A gente vai ver que existe um processo aí de fusão entre a vesícula contendo a proteína com o lisossomo, quando ela precisa ser destruída. E esses lisossomos também têm um papel de reciclar organelas que estejam em processo de senescência. Como? Ele vai formar o que a gente chama de autofagossomo, né, que é uma bolsa, ele vai se fusionar com o valculo, e esse fusionamento com o valculo se chama autofagossomo, e começa a haver a reciclagem dessas organelas que a gente vai ver mais na frente, nos próximos slides. E aí, o que é que gera a célula? Né? Como eu falei anteriormente, é a própria membrana. Então, a membrana ela delimita o espaço externo do espaço interno, e ela é composta por, principalmente, proteínas, que essas proteínas podem estar distribuídas de forma atravessando toda a membrana, né, que a gente chama de proteínas integrais, ou podem estar um dos lados, né, ou no lado externo, que a gente chama de proteínas periféricas. Elas são formadas por lipídios, desculpa, a membrana
plasmática formada por lipídios também, né? Em menor proporção, tem maior proporção, maior quantidade de proteína seguida de lipídios. Esses lipídios têm uma região que vai estar conectada ao ambiente mais aquoso, né? E ele tende a fazer com que a região que é considerada hidrofóbica se esconda. E a parte hidrofílica, que é essas bolinhas, elas interajam com o meio aquoso. E percebam que ligados a esses lipídios podem ter várias outras substâncias químicas, outras moléculas, que aí, dependendo do tipo, a gente vão receber nomes diferentes. Se for um carboidrato ligado ao lipídio, vai se chamar de glicolipídio. Se for algum tipo de aminoácido ligado à região polar do lipídio, pode se chamar de fosfatidil, no caso aí fosfatidilcolina, que é um dos tipos de, a gente pode dizer, fosfoaminos, né? Estão ligados aí a grupos de aminoácidos. Entre outros, então existem vários outros tipos aí, ó, e percebam a presença do colesterol, que esse colesterol vai estar em duas regiões que ele vai dar maior rigidez à membrana celular. Ela não pode ser totalmente fluida, né? Ela deve ter uma certa rigidez. E a partir da presença dessa membrana e a partir da presença dessas proteínas, algumas moléculas elas vão, dependendo da natureza da molécula, passar diretamente pela membrana, ou outras moléculas vão precisar passar com auxílio das proteínas. Essas proteínas vão auxiliar no translocamento, né, no transporte dessa substância, ou para dentro ou para fora da célula, dependendo da necessidade da célula. E aí é só uma revisão do que a gente já viu lá na aula de fisiologia, né, do ano passado, semestre passado. E aí, só recapitulando um pouco dessa constituição, a gente está vendo que existem essas substâncias que podem estar ligadas aos lipídios da membrana e aí vão receber nomes específicos. Então, junto com o fosfolipídio, a gente pode ter alguns grupos ligados a eles, como fosfatidil-inositol, que é um grupo inositol ligado aí, né? A fosfatidilcerina, a gente já tem um aminoácido aí ligado a esse grupo fosfato, tá? E aí ela já tem uma localização específica. E os glicoconjugados, né? Que nesse caso aí, quando um carboidrato está ligado ao lipídio, a gente chama de glicolipídios. E esse esfingomielinina é também associado à presença de carboidrato aos lipídios, ambos expressados na parte extracelular da célula. E como eu falei, as proteínas elas podem atravessar toda a membrana, formando canais. Lembrando que nem todas as proteínas que atravessam toda a membrana formam canais. Algumas podem ser só de comunicação, mas aquelas que formam canais, elas vão auxiliar no processo de transporte. E essas proteínas que atravessam toda a membrana a gente denomina de integrais. Aquelas que estão na periferia recebem o nome de periféricas ou marginais, que podem estar na superfície externa ou interna. E a importância de se ter colesterol nessa constituição da membrana, que é justamente para dar uma certa rigidez e fazer com que a membrana não flua significativamente maior do que sua capacidade. Em outras palavras, esse colesterol serve para dar maior rigidez, fazer com que a célula não rompa, né, ocasionalmente pelo movimento. Qual seria esse movimento? Por exemplo, quando a temperatura aumenta, a tendência é que as células elas tenham maior movimento, maior agitação, porque as moléculas a qual ela é formada acabam sofrendo com esse processo da interferência do calor e aumenta essa agitação. Então, para ela não romper, a molécula de colesterol dá essa estabilidade. Aqui a gente está analisando um esquema mostrando a posição dessas proteínas, né? Proteínas integrais nas marginais, que podem ficar externamente ou internamente. Percebam que a gente tem uma proteína integral que ela não atravessa toda a membrana, mas ela atravessa metade da membrana e é considerada integral, né? As periféricas, percebam a diferença, que ela vai estar
unicamente em um dos pontos, ou externa ou internamente. Ela não atravessa a membrana. E as proteínas integrais é quando há realmente a conformação dessa proteína atravessando toda a membrana. Quais as funções dessas proteínas? Como eu falei, está muito relacionada com a questão dos transportes. A gente vai ver, a gente está revendo essa questão desses conceitos para poder entender e enxergar a importância que existe a partir dos processos de transporte. A gente vai ver que quando esses transportes eles sofrem interferência externa, né, de fatores ambientais ou uso, por exemplo, de drogas, de forma geral, de uso de drogas, que pode ser medicamento também, que interferem na comunicação, no transporte desses canais, a célula vai ter uma resposta aí. E esses canais eles também são necessários para manter a integridade da célula. À medida em que a célula faz com que entre, por exemplo, sódio e libere potássio, a gente vai ver que atua aí principalmente no mecanismo da bomba de sódio e potássio e vai atuar principalmente na manutenção do quê? Da carga dessa célula, que vai repercutir no transporte do potencial ativo, que vai repercutir nas funções celulares dos sistemas como um todo, né? Então, a gente está vendo que a importância dessas proteínas é o transporte de substâncias como íons e metabólicos. Esses transportes, eles podem ser classificados, né, em transportes ativos e passivos. Você vai depender, logicamente, do que se nesse transporte vai ser necessário ou não fornecimento de energia, né, que divide esses dois tipos. Tem aqueles transportes que a gente considera como especiais, que é quando a membrana toda, aí a gente já não tem a participação de proteínas, é quando a membrana toda ela faz com que seja englobado partículas, né? Essas partículas elas podem ser pequenas, a gente chama dá o nome de pinocitose, ou líquidas, né? Ou substâncias maiores, como patógenos, que a gente chama de fagocitose. Esses dois processos são considerados processos ativos, mas processos especiais da célula, né? Os outros que se enquadrariam no transporte de substâncias, né, através da membrana, seja ou não por proteína, de forma de ele ter maior concentração para obter menor concentração, sem gasto energético, a gente chama de transporte passivo. Essas proteínas elas servem também para fazer com que haja uma interação, tanto célula a célula, de sinalização celular, célula patógeno, para reconhecimento desse patógeno de destruição, célula matriz do tecido, fazendo com que essa célula interaja com a matriz, se estabilize com aquela matriz e constitua o tecido, e também entre célula do próprio tecido ou de tecidos diferentes, né? Seria uma dessas funções. O transporte, né, ele pode ser classificado, como eu falei, em transportes passivos, sem gasto energético. A difusão passiva é quando substâncias passam diretamente pela membrana. Essa difusão ela pode ser diretamente pela camada lipídica ou por canais em que não sofre alteração conformacional da proteína. Alguns exemplos, moléculas com características de interação lipofílica, de natureza lipofílica, gases, né, em evidência aí o CO2 e o oxigênio, algumas moléculas hidrofóbicas como vitaminas, e a gente está vendo que a água, por exemplo, existe um canal específico chamado aquaporina, mas é classificado como uma difusão passiva, simples, mesmo tendo a participação do canal. Por quê? Porque esse canal não sofre modificação. E a facilitada é quando esse canal sofre uma modificação estrutural, né? E faz com que haja aí a liberação dessas substâncias ou para dentro ou para fora da célula. Aqui a gente está analisando a difusão facilitada, mostrando justamente esse transporte, no caso de glicose, e observando que há uma mudança estrutural na conformação desse canal, né? E se a gente for perceber que a glicose ela só se encaixa nesse sítio de ligação aí, quando em outro receptor proteico a insulina ela se liga, proporcionando que esse canal, digamos assim, se abra, esse sítio, a glicose se encaixa e seja translocada para dentro da célula. E observe que assim que ela é translocada, a conformação estrutural da proteína volta ao estado zero, né, o estado inicial, após esse processo de transporte.
O transporte ativo, a gente já tem um exemplo aí, que é quando há necessidade de fornecimento de uma molécula energética, no caso da ATP. A gente está vendo aí o transporte do sódio, ao mesmo tempo que acontece a volta do potássio. Isso aí é a bomba de sódio e potássio num esquema bem simples, mostrando quando o sódio ele volta contra o seu gradiente de concentração, ele precisa se encaixar num sítio, juntamente com ATP. Esse ATP é hidrolisado, transformado em ADP. Ao mesmo tempo, o canal do potássio, esse mesmo canal permite a ligação do potássio para o interior da célula, também contra o seu gradiente de concentração. Né? E aí a gente está vendo que o resultado desse processo gera um grupo bifosfato, né? Que é o fosfato oxidado. Tá? E aí a gente tem alguns processos que eu gostaria que vocês focassem melhor deles, porque são transportes que vão estar mais envolvidos com os processos celulares e que podem ser precursores de processos patológicos. A gente está vendo aí que nós temos aí alguns tipos de transportes especiais. A gente pode classificar esses transportes especiais em fagocitose, endocitose, desculpa, fagocitose e pinocitose são dois processos de endocitose, né? Esses endocitose, a endocitose, às vezes ela é classificada só como fagocitose, tá? E pinocitose como outro tipo. Mas a gente pode, para ficar mais claro, endocitose, a gente pode estar se referindo a dois processos, fagocitose e pinocitose. E exocitose, que é o que é liberado para fora da célula, é outro tipo de transporte, né, de liberação aí de substâncias para fora da célula. Então, tudo que entra para a célula a partir da modificação estrutural de toda a membrana celular, entrando para a célula, né, do que vem de fora para dentro, a gente chama de endocitose. Essa endocitose, ela pode ser subdividida, faz parte, né, fagocitose, quando é o englobamento de substâncias maiores, e pinocitose, quando é substâncias pequenas ou líquidas. Geralmente a gente vê mais vinculado esse conceito com substâncias líquidas. A gente tem alguns tipos desse processo de endocitose. Aqueles que vão ser mediados por cavéolas, que são depressões. Aqueles que, tanto a endocitose como a pinocitose, mediados por receptores proteicos, né? Sem necessariamente formar depressões. Nesse primeiro processo, mediado por cavéolas, são depressões feitas na superfície da membrana plasmática a partir de modificações estruturais, tanto na camada lipídica como na camada de proteína, como nas proteínas presentes. A endocitose, pinocitose, por receptores, a gente vai ver que são receptores que vão. O que são esses receptores? São proteínas que vão ser encaminhadas, servindo como receptores na superfície da membrana para proporcionar a entrada dessas substâncias a partir da ligação. E a transicitose é quando a célula precisa translocar uma substância ao longo de toda a célula, atravessando toda a célula. Isso acontece muito nos tecidos, quando, por exemplo, a célula precisa translocar substâncias para a matriz celular, né? Então, existe esse processo transitório aí de substâncias. A gente vai ver todos com calma. Olha, a gente está vendo nesse esquema aí esses processos especiais. Vejam que existe tanto processos de endocitose, né, que são aqueles que vão fazer com que a substância entre para a célula, e existe aqueles transporte de liberação de material intracelular para fora da célula, que a gente chama de exocitose. E existe aqueles transitórios que a gente chama de transicitose. Tá? Começando aí do primeiro, que seria do lado esquerdo de vocês aí na imagem, né, até o lado direito. Vamos começar esse primeiro do lado esquerdo. O que a gente está vendo aí é uma molécula que parece uma catraca, né? Essa molécula nada mais é do que uma proteína estrutural que vai estar aí na periferia da membrana. Então, observe que essa proteína ela atravessa toda a membrana. Então, a gente considera ela como uma proteína integral, né? E ela vai servir como transportador. Então,
a gente está vendo aí uma molécula que se encaixa nessa proteína, no sítio ativo, essa proteína gira, né, e transloca essa substância. Vejam que há um gasto energético aí. Então, se é um gasto energético, a gente está vendo que essa substância está indo contra o gradiente de concentração, e é essa energia que faz com que essa catraca, entre aspas, que é a proteína, se mova, né? Então, gire, permitindo a entrada dessa substância. Outro tipo é quando essas proteínas formam canais, em que não há gasto energético, a gente está vendo aí de uma concentração maior para uma concentração menor, ou seja, de fora para dentro, essa substância A entra sem nenhuma modificação estrutural na proteína. Né? Essa modificação estrutural, se não houver, a gente considera como transporte passivo, né? No caso aí, um processo de difusão facilitado, como a gente viu anteriormente. E a gente entra na classe dos transportes especiais. Vejam, a gente tem aí alguns subtipos de processos de endocitose. Aqueles mediados por cavéolas, né? A gente está vendo que as cavéolas são nomes dados às depressões formadas na superfície da membrana. Percebam que há uma depressão feita ao longo de toda a membrana, né? Junto nessa região aí dessa membrana, como um todo. Como é que acontece isso? Internamente, a célula produz proteínas chamadas caveolinas. Essas proteínas elas migram para a periferia da membrana plasmática. De onde é que vem essas caveolinas? A partir daquele RNA mensageiro que a gente viu o processo de síntese. A partir do processo de tradução, né, pode produzir, por exemplo, moléculas de caveolina, que são proteínas. Aí, através de transporte de vesículas, essas caveolinas são transportadas lá de perto do núcleo para a periferia celular. E aí, nesse caso, vão ter uma função específica. Qual a função dessas proteínas do tipo caveolina? Né? Elas vão receber substâncias do meio extracelular, formando uma vesícula. Vejam que essas bolinhas brancas e vermelhas, elas são englobadas e, ao mesmo tempo, formada uma vesícula. Né? Então, quando essas proteínas estão dentro de uma bolsa que é derivada da própria célula, a gente chama de vesícula. Tá? E aí vai seguir seu destino. Né? Se for para nutrir a célula, essas moléculas vão ser digeridas, né? Ou elas podem ser apenas estruturais, tipo essas que vêm de fora, as substâncias que vêm de fora, elas podem servir para constituir alguma organela dentro da célula. Tá? Outro tipo é quando essas proteínas, outro tipo de transporte, né, especial dentro do grupo maior da endocitose, é quando essas proteínas elas vão servir como receptores. Então, elas migram para a superfície também da membrana, mas só que elas ficam externas. Elas atravessam toda a membrana e ficam lá como se fosse arranjos, né? Esperando. Percebam que tem um sítiozinho de ligação específico com formatos diferentes. E a gente chama de receptores. Esses receptores, a gente chama de receptores proteicos, eles podem auxiliar em outro tipo de transporte, que é classificado também como endocitose, que é a mediada por receptores. Então, ficam lá na superfície, se conectam com as substâncias que vão entrar, e aí, logo abaixo deles, a membrana começa a sofrer depressão. Essas depressões, elas são necessárias para facilitar o englobamento dessas substâncias. E percebam que essas depressões, elas são revestidas por outras proteínas aí, que não está especificada qual tipo, né? Mas são proteínas que vão formar o quê? A superfície da vesícula, a vesícula revestida aí. E aí essa depressão ela faz com que esses receptores eles fiquem nos centros, fecha e forma uma vesícula, que a gente chama de vesícula revestida. Essa vesícula revestida ela vai fazer com que haja, percebam que no processo subsequente, essas proteínas que estavam inicialmente abaixo da depressão, elas são liberadas.
e aí deixa de ser uma vesícula, passando a ser um endossomo, né? Esse endossomo aí, ele vai ter como característica um pH neutro ou baixo, né? Ou alcalino, na verdade. Então, esse pH ele vai depender justamente da função. Se a gente está analisando o seguinte, que à medida que essa vesícula é formada, né, que ela passa a ser um endossomo, esse endossomo ele pode ter duas vias. Ele pode fazer que haja uma reciclagem desses receptores. Então, ele pega a molécula, né, faz com que essa molécula se desprenda, né, e esses receptores que foram utilizados, eles voltem para a periferia da célula. E aí, nessa outra via, né, a via subsequente, é quando esse endossomo, ele necessariamente, ele só vai fazer com que haja a reciclagem de um tipo de receptor. Então, um desses tipos de receptor volta para a superfície e o outro tipo permanece. E aí a gente chama essa vesícula, que antes era endossomo inicial, como endossomo tardio. Qual a função desse endossomo tardio? É fazer com que ele se fusione, né, com lisossomos. Esses lisossomos a gente viu que são ricos em enzimas. Essas enzimas vão se fusionar com o endossomo tardio, formando uma vesícula de fusão. O que acontece com essas substâncias que estão dentro do endossomo tardio? Elas são digeridas e absorvidas pela célula. Ou elas podem ser digeridas e o que não serve, pegar uma via de expulsão, que aí a gente já chama de exocitose. Tá? A gente está vendo que esse endossomo, perdão, eles, ao se fusionar com o lisossomo, ele recebe o nome de vesícula de fusão. Essa vesícula de fusão pode, de acordo com as setas, migrar para a periferia da célula e liberar substâncias. Essa via está ligada com outro processo, pode estar ou não ligada com outro processo chamado fagocitose, que é quando a gente tem englobamento pela célula de moléculas grandes. Principalmente isso acontece, esse tipo de transporte acontece nas células de defesa, que é na luta contra os vários tipos de micro-organismos. Então a gente está percebendo aqui englobamento. Vejam que não tem receptores proteicos, ao contrário, na via de fagocitose são formados o que a gente chama de pseudópodes, são falsos braços. A membrana ela sofre uma projeção, formando braços, que englobam a bactéria, no caso, ou qualquer outro tipo de micróbio, mas é muito comum no processo de destruição de bactérias, formando fagossomo. Esse fagossomo se fusiona com lisossomos. Por quê? Porque essa bactéria precisa ser destruída. E quem vai destruir são as enzimas presentes nos lisossomos aqui. Fazem com que o que não presta, aqui às vezes acontece de alguma biomolécula ser reaproveitada da bactéria, mas muito difícil, porque a bactéria geralmente, por ser um ser externo, ser estranho, tudo precisa ser eliminado para o espaço, para o líquido extracelular. E aí, ó, a gente está vendo que há também um processo de exocitose a partir da liberação desse material residual. O outro processo de transporte é quando substâncias precisam atravessar a célula. Então, essas substâncias que vão atravessar a célula, logicamente, elas não vão ser necessárias para aquela célula. Elas podem ser necessárias para as células adjacentes ou logo abaixo dessa célula que está acontecendo esse processo. A gente chama esse processo de transicitose, que é quando moléculas vão percorrer toda a célula, atravessando toda a sua estrutura para outro local de destino. Vejam, esse esquema anterior ele representa os processos de transporte especiais na membrana de uma forma geral. Com exceção do primeiro e segundo esquema do lado esquerdo, né, que a gente viu a participação de proteína, todos os outros, endocitose, exocitose, fagocitose e transcitose, são tipos de transportes especiais. Qual a importância desses processos na prática, especificamente gerando processos patológicos, né? Ou fazendo com que porque assim, a importância desses processos é que mantenham a integridade celular a partir da manutenção da sua funcionalidade.
mantendo as funções da célula como um todo. Eu falei que um dos pontos para manter a funcionalidade da célula é quando algumas organelas precisam ser destruídas, que é a reciclagem, né? É a degradação de alguns órgãos senescentes. Então, a gente pode ver que esses processos de endocitose e fagocitose, eles podem também atuar proporcionando a reciclagem dessas organelas. Existe um processo chamado autofagia, que é mediado a partir desse tipo de transporte especial. Então, percebam, a gente está vendo aí alguns órgãos que estão com sua, digamos assim, o seu tempo de vida, entre aspas, já chegando ao limite. Então, esses órgãos, essas organelas, perdão, eles chamam isso aí de órgãos, mas são organelas. Essas organelas estão com seu tempo de vida, já não estão sendo mais úteis. Elas precisam ser destruídas. E aí a gente vê que essas organelas, elas vão, todas aquelas organelas que estão com alguma estrutura não funcionando ou que estejam realmente precisando serem eliminadas pela questão da idade, elas são direcionadas a partir de sinalização química para ficar numa região só da célula. Elas são agrupadas, todas as organelas, envolvendo até mesmo proteínas, proteínas que estão com a conformação errada, ou proteínas que estão quebradas, que a gente chama de proteínas desnaturadas. Elas são todas direcionadas, juntamente com as organelas, para uma região só da célula. Por quê? Porque uma proteína chamada LC3, na verdade é um complexo proteico, vai fazer com que essas organelas e essas proteínas sejam envolvidas por elas, formando o que a gente chama de fago, né? Que é uma bolsa, parecido muito com um vacúolo. Esse fago, como é feito pela própria célula, a gente chama de autofagossomo. Por quê? Porque vai indicar que essas organelas precisam ser degradadas. Pegando o sufixo soma como se fosse de digestão, né? Esse autofagossomo formado contendo todas as organelas e proteínas que não vão servir para a célula, elas vão se fusionar com os lisossomos que são produzidos lá pelo complexo de Golgi. O que é que tem no lisossomos? Enzimas. Então, à medida que o complexo FC3, que forma o autofagossomo, se fusiona com o lisossomo, vai haver destruição dessas organelas. Percebam que a gente está tendo essas bolinhas em amarelo aí, são os resíduos, né? Alguma parte dos resíduos dessas organelas e proteínas são reaproveitados. Outras não. Os que não são reaproveitados são liberados pelo processo de exocitose por meio extracelular. E a gente tem outras setas mostrando a interligação desse processo da geração do autofagossomo com outros processos. Ó. Endocitose mediados por receptores. Ó. A gente tem o mesmo processo de formação de endossomo se encaixando, se fusionando com lisossomos, acontecendo o processo de digestão, ou o processo de fagocitose da mesma forma. Também vai culminar no quê? No fusionamento com lisossomos e havendo a digestão dessa substância que está dentro desse vacúolo. Quando o vacúolo, né, que a gente chama de fago, é feito com o intuito de transporte de substância extracelular para dentro, a gente chama de endossomo. Quando esse vacúolo é formado a partir de bactérias, de fora para dentro, a gente chama de fagossomo. Então, existe essa diferenciaçãozinha, né? Vejam que esses processos, existe ainda uma outra escala de classificação. Tanto a endocitose como a fagocitose, a gente chama de heterofagia. É o que vem de fora, o que não pertence à célula. E o que pertence à célula a gente chama de autofagia, que é próprio da célula e que precisa ser, no caso, eliminado. Certo? São esses dois tipos de transporte que têm importância a nível de manutenção celular. Qual o momento em que acontece esse processo? Todo o tempo. Então, se são células de defesa, vão estar sempre agindo aí com a fagocitose. As células como um todo, elas estão sempre realizando endocitose, captando substâncias para dentro da célula para nutrir a célula.
e reciclando também organelas para sua manutenção. A gente tem outro processo aqui bem interessante, que vocês precisam realmente dar mais ênfase, que é quando acontece a degradação de alguns tipos de proteínas que não estão sendo mais viáveis para a célula. Tá? Vamos pegar essa primeira via aí, a via de cima, a via superior. Pegando aquele conceito inicial de produção de RNA mensageiro, né? Qual o princípio geral? A gente tem um processo de transcrição, né, de DNA em RNA, e esse RNA vai passar por um processo de tradução para gerar proteína. Então, essas proteínas, a gente está vendo aí na forma de um bastãozinho em lilás, né, a cadeia de peptídeos nascente. E onde é que nasceu isso aqui? A partir do processo de tradução, a partir da transferência, digamos assim, da modificação do RNA mensageiro em proteínas, né? A síntese de proteínas. Então, lembrem que cada códon, né, gera um aminoácido específico. O que é que forma esse códon? Uma trinca de bases nitrogenadas. Então, a trinca de bases nitrogenadas é um códon que vai virar, ser transformado, ser lido em um aminoácido. Então, a junção desses aminoácidos forma uma cadeia de peptídeos que a gente pode considerar como proteína. Essas proteínas, após a sua síntese, elas são imediatamente grudadas com outro tipo de proteína chamado chaperonas. As chaperonas vão fazer com que haja uma conformação adequada, uma estruturação adequada dessa proteína. Que essa proteína ela possa ser dobrada de uma forma correta. E aí é o processo natural. Só que a gente sabe que as células estão no meio em que existem vários fatores ambientais que interferem. Por exemplo, a idade, a radiação UV, o calor, as espécies reativas de oxigênio, entre outros fatores, são fatores que a gente chama de agentes nocivos, agentes que podem gerar dano à célula, agentes que podem prejudicar alguma via metabólica da célula. A gente está vendo aí que esses fatores podem interferir nessa via de síntese proteica. Então, como acontece essa interferência? A partir que a proteína é dobrada pelas chaperonas, né, e com a incidência e a frequência desses agentes nocivos aí no exemplo, pode afetar a estrutura dessa proteína. A proteína ela pode ficar o que a gente chama desnaturada ou envelhecer. E aí essa proteína que está desnaturada ou envelhecida, ela é marcada por proteínas chamadas ligases. Essas proteínas podem ser de diferentes classes. Aí a gente está vendo a E1, E2, E3, que são as principais. Elas se ligam geralmente na parte periférica da proteína, e assim que elas se ligam, existe outra classe de proteínas chamadas ubiquitinas, que vão se ligar também a essa proteína. Quando se ligam essas proteínas, as ubiquitinas, vai sinalizar que essas proteínas precisam ser degradadas. Como é que acontece essa degradação? Elas vão passar por outro complexo proteico chamado proteossomo. E esse proteossomo tem a função de picar, cortar toda essa proteína, liberando fragmentos de aminoácidos que a gente chama de fragmentos peptídicos. O que acontece com esses fragmentos peptídicos? A maioria é reaproveitada para a constituição de novas proteínas. Tá? Se esses fragmentos tiverem mutação, se tiver aminoácidos que não estão numa conformação adequada, vão ser liberados da célula. Mas a grande maioria é reaproveitada. Tá? E aí a gente está vendo que esse é o processo de reparo a nível de síntese proteica. A gente está vendo logo abaixo que outros fatores aí podem interferir nesse processo de reparo, fazendo com que a célula se direcione para uma via de morte celular chamada apoptose. Como isso acontece? A gente está vendo aí quais são os fatores que podem interferir. Alterações metabólicas. Eu falo alterações metabólicas que pode ser todas as alterações decorrentes de processos genéticos. Por exemplo, diabetes gera vários tipos de alterações metabólicas.
A alteração metabólica ela pode ser consequência de uma infecção viral, no caso das hepatites. Ela pode ser também consequência pontual, por exemplo, o uso do tabagismo, né? A frequência do tabagismo e do alcoolismo também acaba gerando alterações metabólicas. Além desses processos de alterações metabólicas, as mutações genéticas provocadas por esses fatores, como radiação, como calor, né? Geralmente é mais tipos de radiação, o calor não provoca tanta mutação, geralmente são mais radiações. E infecções virais. O que é que vai acontecer? Vai interferir na conformação dessas proteínas, fazendo com que haja aí um excesso de proteínas que a gente considera mal dobradas, né? Interferem nessa conformação, e a célula vai só sintetizando as proteínas com a conformação errada. Percebam que nesse esquema aí, a gente não está tendo o sistema de reparo, que é a ação do proteossom. É quando não está havendo muita síntese proteica de forma errada, então, e a célula não está conseguindo ou não está lendo isso como erro. O que acontece? Esse excesso de proteínas aí induz uma resposta ao retículo endoplasmático, no caso rugoso. Qual a função do retículo endoplasmático rugoso? Produzir proteína. Então, quando a gente vê mais ou menos um mecanismo de feedback aí. Então, quando existe um excesso de proteínas mal dobradas, a gente está vendo que existe dois processos aí no estresse, em que leva ao estresse do retículo. Esse excesso de proteína mal dobrada ele pode fazer com que haja uma sinalização na redução de síntese proteica pelo retículo endoplasmático, ou ele pode induzir uma maior síntese de proteínas. Como é que acontece isso? Então, a gente tem proteínas mal dobradas em excesso, pode fazer com que o retículo endoplasmático ele diminua a sua síntese de proteína, para não gerar mais proteínas mal dobradas. Mas o que acontece também? Esse aumento pode acontecer o inverso. Pode aumentar a síntese de proteínas, mas por quê? Porque se existe maior concentração de proteínas mal dobradas, vai precisar de mais chaperonas para consertar essas proteínas mal dobradas. Por isso que o retículo endoplasmático capta essa informação sintetizando mais proteínas do tipo serão chaperonas para consertar essas proteínas mal dobradas. Mas todos esses dois processos levam ao estresse do retículo. E o acúmulo dessas proteínas mal dobradas, que vão se acumular na célula, é o estopim para o processo de apoptose, que é a autodestruição da célula. Então, essas proteínas mal dobradas se acumulando para essas células não se proliferarem em termos de tamanho e em termos de quantidade, a célula vai cometer sua autodestruição. É como se fosse um tipo de suicídio para poder fazer com que o tecido, né? A gente sabe que os tecidos são formados por várias células, faz com que limite esse processo a nível de algumas células. Então, algumas células vão ser destruídas para não prejudicar o tecido como um todo, tá? Mas a gente sabe quando acontece esse processo de forma mais demasiada, ou seja, de forma mais frequente, pode levar a alguns danos. Agora, a gente precisa entender também que a apoptose é um processo natural, que a gente vai ver nas aulas sequentes, em que às vezes é necessário acontecer. Né? É um processo natural necessário, às vezes, por exemplo, para a mudança de tipos de tecido, ou então para tecidos embrionários deixarem de ser embrionários e passarem a ser permanentes. Então, a gente vai ver com calma o que vem a ser a apoptose, como é gerada a apoptose, qual a importância da apoptose e por que ela acontece. Tá? Então, isso aqui é um resuminho do que a gente vai ver nas próximas aulas, principalmente vinculado à questão do excesso de proteínas mal dobradas. O que é que vocês precisam entender? Qual a função do proteossomo e o que acontece a nível de... o que pode acontecer quando esse mecanismo de reparo ele não é eficiente ou acontece falhas nele, que pode levar ao estresse
do retículo que pode levar à apoptose, tá? E também compreender o que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, que são os agentes nocivos, né? Como eles podem afetar. A gente está vendo aí algo mais simples, mais pontual, que é a interferência desses agentes nocivos sobre um único fator, seria a questão da síntese proteica, que a gente começou a ver no início da aula, e como esse processo acontece. Então, perceba a importância da gente entender aqueles processos iniciais de síntese e tradução de proteína, né? Formação de proteína, até entender a complexidade, a importância desse processo para a manutenção da célula. A célula todo o tempo vai estar sintetizando proteína, e é necessário que esse sistema atue de forma correta para poder fazer com que essas proteínas sejam sintetizadas da forma correta, dobradas da forma correta e destinadas ao local correto. Então, como é que vai ter garantir isso? O sistema de reparo que é formado pelo proteossom. Caso aconteçam as falhas, a gente tem o que pode culminar na morte celular por um tipo específico chamado apoptose, tá? Então, essa aula tem o intuito de vocês entenderem o que a gente viu no começo da aula, discutido na semana passada, e entender isso em termos práticos a nível de patologia, tá? Gente, tem uma situação, um problema que eu vou deixar para vocês resolverem, que é para tentar desvendar o que acontece aí, ó. Certo paciente veio ao centro de triagem, especialidades em câncer, para realizar testes biomoleculares para diagnóstico positivo ou negativo no câncer de mama. Descreva quais seriam e como devem ser realizados possíveis métodos biomoleculares para diagnóstico corretamente a patologia, para diagnosticar corretamente a patologia. Então, eu vou dar uma dica, na verdade, a dica não, a resposta está lá naquele mecanismo de ação dos microRNAs. Eu queria que vocês dessem uma olhada naqueles mecanismos do microRNAs e entender como é que eles podem ser utilizados como teste biomolecular e como esses testes biomoleculares podem garantir um diagnóstico, no caso, para o câncer de mama. Queria que vocês dessem uma lida no capítulo também do livro de patologia sobre microRNAs. Ou então também dessa uma pesquisada, o que são microRNAs e seu papel como biomarcador para diagnóstico de câncer. Essa atividade eu vou cobrar na próxima semana, tá? A partir da próxima semana. Vou colocar ela no Classroom e aí a gente vai trabalhando em cima dela, tá? Ok, então por hoje a aula é essa e ela vai estar disponível no canal para posterior visualizações, tá bom? Um abraço a todos.